Olá, bem-vindos ao Instituto Eduardo Corrêa. Este é um evento histórico, evento que inaugura a produção digital do nosso Instituto. Para isso, recebemos o Dr. Alberto Silva Franco, que irá nos falar sobre o tema Direito e Tecnologia. Amigas e amigos, permitam-me uma breve apresentação. Meu nome é Alberto Silva Franco. Tenho as características de um cidadão comum. Fui estudante como outro qualquer e formei-me como bacharel em Direito. Ingressei na magistratura nos idos de 1957 e a exerci até 1985, sem especial destaque. Fui advogado a partir de 2014 e no corrente ano retornei à minha qualificação de magistrado aposentado. Escrevi livros de direito, participei de inúmeras instituições, mas estou sempre à procura de novas atividades. Foi, portanto, para mim uma honra, toda especial, ser convidado para falar na nova fase do Instituto Eduardo Corrêa. Meu tempo de vida aproxima-se dos 90 anos e, por isso, minhas palavras iniciais referem-se à forma como entendo que a velhice deve ser encarada. Norberto Bobbio afirmava, ao chegar na quarta idade, no seu famoso livro O Tempo da Memória, de Senectude, que o mundo dos velhos, de todos os velhos, é de modo mais ou menos intenso o mundo da memória. Dizemos, afinal somos aquilo que pensamos, amamos e realizamos. E acrescenta, somos aquilo de que lembramos. Que nos seja permitido viver enquanto as lembranças não nos abandonarem e enquanto de nossa parte pudermos nos entregar a elas. A dimensão na qual o velho vive é o passado. O tempo do futuro é para ele demais breve para dedicar seus pensamentos àquilo que está por vir. Tenho o atrevimento e a ousadia de divergir de Norberto Bobbio. Não obstante vivenciar a quarta idade, não consigo, por maior esforço que faça, sentir-me prisioneiro inescapável do passado. Acredito como ele que o passado constitui uma dimensão temporal de alta influência sobre qualquer pessoa de idade avançada. Mas me recuso, por maior que seja a força do tempo a empurrar-me para fora da vida, a deixar de visualizar o futuro, por mais curto que para mim possa ser. Não nego que as lembranças são de importância capital, porque fazem de mim, da minha própria história, porque me dão identidade, na medida em que representam fatos, episódios, trechos, casos, momentos, felizes ou tristes, pouco importa, de minha existência. No mundo da memória, as lembranças mais duras e desgastantes deixo-as guardadas em cápsulas, num canto da cabeça, e não raro não me atendem ao primeiro apelo. Escondem-se em recantos escuros e por vezes não querem voltar porque sabem que me devolvem situações pessoais que não podem ser mais recompostas ou porque têm consciência de que são dolorosas demais. Os pensamentos, as realizações, os amores e as lembranças benfazejas convivem comigo no dia a dia e se tornam instrumentos de avaliação da realidade presencial. Quero viver o presente porque acho que devo acompanhar, ainda que seja por vezes canhestro ou excessivamente crítico, o que se passa na atualidade, no mundo no qual estou ainda inserido. Isso me dá a chance de pensar num futuro, em algo que se mostre caminhando para a sua completude. Por certo, não direi palavras que inventaram seu percurso, nem palavras que amanhecem, como recomenda Marina Colasanti num belo poema. Não teria seguramente sucesso se tentasse procurá-las. Irei simplesmente expor algumas inquietações
que a todos provocam, tanto a jovens como a idosos, o que não constitui privilégio apenas para os que viveram uma carga maior de anos ou já vivenciaram uma quantidade maior de experiências. O mundo, a partir do século XXI, em particular da sua segunda década, comporta questionamentos extremamente complexos e de difícil equacionamento. A globalização, com seu caráter abrangente, e sua antítese, a desglobalização, com seu perfil isolacionista. Os estados laicos e a ideia oposta de estados teocráticos. O terrorismo não oficial em confronto com o terrorismo estatal. A sensação de medo que perdeu sua dimensão pessoal para transformar-se no medo social. Constitui, em verdade, um conjunto de temas que exigem uma explanação aprofundada sobre os mais vários enfoques. Mas muito mais ingente e desafiante do que toda essa atordoante pauta de questões é a problemática do progresso tecnológico, a denunciar a aproximação em velocidade vertiginosa de um mundo de feição digital. O mundo da atualidade apresenta-se ligado por meio de sofisticados aparatos tecnológicos a uma rede de múltiplas formas. Alguns desses aparatos já procedem do século passado, como a televisão e a internet. Outros fizeram-se presentes no século XXI, como verdadeiras plataformas digitais, tais como o Facebook, o Instagram, o Skype, Uber, Google, Amazon, Apple, etc. Os telefones celulares, com seus aplicativos, em particular o WhatsApp, encontraram tal nível de popularização que se pode afirmar sem receio de errar que tais instrumentos tecnológicos provocaram transformações de largo espectro, não apenas na vida econômica, social e política das pessoas físicas e jurídicas, mas também no modo de relacionamento entre os seres humanos, produzindo uma subjetividade típica do século XXI. Com extrema ironia, Drauzio Varela destaca que, sob o comando de Lúcifer, o anjo da luz condenado ao fogo eterno por desafiar desígnios de Deus, desenvolveu uma tela para o celular, de longe, a mais diabólica das invenções humanas. A tela conseguiu hipnotizar multidões de mulheres, crianças e homens, mantidos online 24 horas. Antes, podíamos não ter visto a mensagem enviada por estarmos longe do computador. A tela jogou por terra essa possibilidade. Não satisfeito, o demônio criou o WhatsApp. 5 minutos depois de enviar um e-mail, o inimigo manda um WhatsApp para cobrar a resposta. Desafetos mais ansiosos executam as operações simultaneamente. Esta explícita realidade evidencia de modo a espancar qualquer incerteza que a informação e a comunicação estreitaram, em definitivo, as dimensões da equação tempo-espaço. Nunca como no instante presente, os seres humanos estiveram tão interligados. 3 bilhões e 500 milhões de terráqueos tornaram-se interconectados e não representará nenhuma ficção científica ou literária a conclusão, em face da velocidade dos meios tecnológicos, de que o mundo todo, num lapso de tempo de 10 ou 20 anos, estará totalmente conectado. O que isso significa para o ser humano? Giovanni Sartori enfatizava que o Homo sapiens deve todo o seu saber e todo o seu progresso à capacidade de abstração. Isso não quer dizer que não existam palavras de conteúdo concreto, isto é, palavras que sejam aptas a transmitir ao cérebro imagens de coisas que guardam visibilidade, como casa, cama,
mesa, carne, carro, gato, mulher, etc. No entanto, quase todo o nosso vocabulário cognoscitivo e teórico consiste em palavras abstratas, que não têm nenhum equivalente preciso em coisas visíveis e cujo significado não pode ser retratado nem traduzido em imagens. São abstrações não visíveis os conceitos de justiça, legitimidade, legalidade, liberdade, igualdade, direitos. Ou palavras como desemprego, inteligência, felicidade. Em síntese, todo o conhecimento do Homo sapiens se baseia em conceitos ou construções mentais que não são de modo algum percebidos por nossos sentidos. No final do século passado, o mesmo Giovanni Sartori já chamava a atenção para o predomínio da imagem a dano da palavra. A palavra, dizia, é um símbolo que se resume no que significa, no que nos faz entender. E entendemos a palavra somente se pudermos, isto é, se conhecemos a língua a que pertence. Caso contrário, é letra morta, é um sinal, um som qualquer. Por sua vez, a imagem é pura e simples representação visual. A imagem vê-se, e isto é suficiente. E para vê-la basta possuir o sentido da visão, basta não ser cego. A imagem não se vê em chinês, árabe ou inglês. Como já foi dito, vê-se e é suficiente. Destarte, a televisão não foi apenas um instrumento a mais de comunicação. Era um médium que gera um novo antropos, um novo tipo de ser humano. O Homo sapiens, que tem seu lastro cognitivo em palavras abstratas, é suplantado pelo Homo videns, que é infinitamente mais pobre, não somente quanto ao número de palavras, mas, sobretudo, na riqueza dos seus significados. Além disso, pode-se afirmar que a transmissão por imagem, qualquer que seja o instrumento tecnológico, vincula-se a fato concreto, único que pode ser exibido por imagem. E isso acarreta, para quem vê a imagem, um pensamento também concreto, o que afasta o conceito abstrato que é próprio do Homo sapiens. Ademais, a imagem provoca efeitos no campo do emocional, na medida em que se concentra na transmissão de fatos catastróficos ou de fatos criminosos capazes de produzir fortes impressões no Homo videns, o que lhe obsta uma reflexão mais acurada sobre a imagem transmitida. Desta forma, a tecnologia comunicacional invade a mente dos receptores de imagem e se mostra capaz de criar insegurança e vulnerabilidade. Mas o Homo videns, com o veloz desenvolvimento das novas tecnologias, vai cedendo seu lugar ao Homo connectus, isto é, ao ser humano total e integralmente refém dos aparelhos tecnológicos da modernidade. Não é tanto a imagem que se sobrepõe à palavra, mas sim as ferramentas de informação e de comunicação que interligam as pessoas. O que isso significa? Um processo de dependência, ou de quase escravidão, entre um ser humano e um instrumento tecnológico. A internet como seu centro de ligação com outras pessoas e com o mundo. O celular como extensão inseparável da mão, a emitir mensagens que correm entre milhões e milhões de aparelhos numa linguagem irreconhecível, expressões onomatopeicas ou signos de emoji. As mensagens encurtam-se e as palavras são inexoravelmente cortadas ou substituídas por símbolos que as tornam dispensáveis. A linguagem, a passos céleres, perde o seu valor e sua capacidade de significação. Desta maneira,
Os instrumentos tecnológicos interferem no próprio desenvolvimento cerebral, na medida em que se adota um novo sistema de informar-se e de pensar. As pessoas acostumadas a pescar informações nos computadores, sem precisarem fazer esforços prolongados de concentração, foram perdendo o hábito e até a faculdade de concentrar-se e ficaram, de certa forma, vacinadas contra o tipo de atenção, reflexão, paciência e prolongada dedicação contra aquilo que se lê. Mas o perfil do Homo Connectus não se esgota apenas no que já foi dito. Os diversos aparatos tecnológicos têm a capacidade de entrar no seu cotidiano, extraindo dados até então estritamente privados. As suas palavras, os seus sentimentos, os seus posicionamentos pessoais ou políticos, as suas imagens, os seus hábitos, os seus alimentos, os seus deslocamentos, a sua saúde, os seus relacionamentos afetivos, as suas orientações sexuais, em resumo, tudo que lhe digam respeito terá condições de ter registro, quantificação e previsibilidade por algoritmos. O mercado poderá, em seguida, apoderar-se desses dados e dar-lhes um preço, e o conjunto de sua vida cotidiana é transformado em mercadoria. As atuais transformações tecnológicas, fundadas nas tecnologias digitais móveis, na aplicação de sensores a todos os objetos do cotidiano, na digitalização de muitos processos e produtos, especialmente na utilização de técnicas de inteligência artificial, irão também produzir profundas transformações na forma como trabalhamos, produzimos e vivemos. Não cabe aqui discutir a questão da inteligência artificial nos diversos ângulos em que se apresenta, mas apenas elencar alguns resultados do emprego dessa técnica. Falarei primeiramente sobre robôs e bots. Os robôs estão presentes na atualidade em diversos setores da vida comunitária. Há robôs para diagnóstico de tratamento de saúde, robôs que conseguem ler 1000 tomografias por hora e cujos resultados, em 99% dos casos, foram considerados certos pela avaliação médica. Robôs para a prática cirúrgica. A introdução do robô assegurou maior precisão nas intervenções cirúrgicas, menor tempo de internação hospitalar, recuperação mais rápida, menor tempo do processo cirúrgico. Robôs que ingressam em enfermarias, em asilos, em creches, para atendimento de pessoas deficientes, em casa de idosos. Ajudam a levantar e mover pacientes, detectam e monitoram os movimentos de seus corpos e conversam com idosos. Robôs que fazem às vezes de advogado, elaborando petições para quem quiser propor ações de caráter repetitivo ou de recorrer de uma multa. Robôs que podem tomar o lugar de servidores públicos. A previsão no Reino Unido da substituição em 15 anos de 250 mil funcionários públicos. Robôs que interferem no mercado de trabalho, com o grave perigo de automatização em supermercados, em lojas comerciais ou em redes de fast food. Robôs em condições de preparar café e fazer drinks. Robôs que realizam atividades domésticas, tais como o aspirador de pó, o limpa-vidros ou os limpadores de piscina. Robôs que fazem a entrega de alimentos, os chamados KiwiBots, que são robôs sobre rodas, do tamanho de uma caixa de cerveja, que não precisam de um piloto, graças a um conjunto de câmaras e de softwares com mapas de alta precisão e que passam o dia entregando comida. Robôs para fazer companhia a casais que optaram por não ter filhos,
o Kirobo Mini. E até mesmo robôs sexuais, ou seja, androides masculinos ou femininos, próprios para o sexo ou para oferecer companhia. Estamos hoje entre a primeira e a segunda onda de digissexualidade. Na primeira, a tecnologia é um sistema de entrega para a satisfação sexual. A segunda onda será mais complexa, na qual haverá relacionamentos profundos e às vezes dispensando por completo a necessidade de um parceiro humano. Não causa, portanto, espanto o livro recente de Ian McEwan, Máquinas como Eu, no qual um androide, com o sugestivo nome de Adão, se revela um personagem igual, sob qualquer ângulo, a um ser humano. Por derradeiro, cogita-se já dos juízes robôs, que, segundo Max Tegmark, poderiam em princípio assegurar que pela primeira vez na história todos se tornassem verdadeiramente iguais perante a lei. Poderiam ser programados para serem idênticos e tratar todos de uma forma igual, com transparência e isenção. A história judicial está cheia de julgamentos influenciados pela cor da pele, gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade ou outros fatores. Os juízes robôs não seriam afetados por preconceitos, fadiga ou ausência de conhecimentos mais recentes. E um dia poderiam ser mais eficientes e mais justos, por serem imparciais, competentes e transparentes. Falo agora sobre o bots. Bots é um diminutivo de robô, também conhecido como Internet Bot ou Web Robot. Trata-se de um programa de computador concebido para simular ações humanas repetidas vezes, de maneira padrão, da mesma forma que faria o robô. Aquela vozinha chata que invade o seu celular, seu telefone fixo e sua secretária eletrônica para lhe empurrar um produto que não está interessado em adquirir. Falo depois dos drones. Assim como o submarino, o tanque, o avião, provocaram destruições gigantescas dentro e fora dos campos de batalha nas décadas ao redor da Primeira Guerra Mundial, recentemente, uma série de tecnologias do gênero da ficção científica tornou-se real e está subvertendo a maneira de guerrear. Trata-se, portanto, de artefato voador armado, de uso militar, denominado por Grégoire Chamayou como o olho convertido em arma. Assim, os drones, sejam eles de grande porte ou até de tamanho pequeno, estão dispensando cada vez mais o homem do local da ação na guerra, mas também em termos de tempo e espaço. Decisões sobre o emprego de drones podem ser tomadas por softwares desenvolvidos meses ou anos antes, e a grande distância do lugar do conflito bélico. Eduardo Galeano, no seu derradeiro livro, O Caçador de Histórias, dá conta do drama de Brandon Bryant, que a 10 mil quilômetros de distância dirigia um drone em operação no Afeganistão. Brandon advertiu o comando do drone que tinha visto o menino que corria em volta da casa a ser atingida. Mas o drone deixou o míssil cair, explodindo a casa. Cadê o menino? Perguntou Brandon. A máquina disse, não era um menino, era um cachorro de 2 pernas. E Brandon renunciou à carreira militar. Os drones transformaram-se em instrumentos bélicos de excepcional capacidade destruidora, na medida em que o enxame de mais de 100 drones, do tamanho cada um de um morcego, possibilita cercar o alvo sob todos os ângulos. Ainda no corrente ano, drones lançados do Iêmen, um país de parcos recursos militares, atingiram refinaria de alto porte da Arábia Saudita,
país de extraordinária capacidade bélica. Mas tais artefatos militares tornaram-se acessíveis a civis. As máquinas voadoras não tripuladas chegaram aos campos e às cidades. Nos campos, permitem monitorar de perto a condição das lavouras e as operações agrícolas. Substituem o trabalho dos lavradores, animais e tratores e são capazes de pulverizar 3 hectares por hora com ultra baixo volume de água, de 8 a 12 litros por hectare. Precisão de aplicação localizada, melhores formulações e mínimo desperdícios de insumo. Elas voam com base em coordenadas de GPS e são operadas em sistema de digital farming. Nas cidades, os drones podem ser destinados à segurança no trânsito rodoviário, ao acompanhamento de obras, a auxiliar equipes de resgate em lugares de difícil acesso ou a entrega de produtos de qualquer natureza, realizando os trabalhos que eram próprios dos serviços de delivery. E já podem ser utilizados para entrega de pizzas ou de produtos de qualquer espécie. Por fim, os drones, em forma de pequenos insetos, podem tornar-se um instrumento idôneo a produzir a morte de uma pessoa, se carrega dentro dele quantidade suficiente de veneno. Agora, gostaria de falar sobre os veículos autônomos. O veículo marca Tesla, sem motorista, já percorre as estradas dos Estados Unidos e logo haverá caminhões autônomos. No Vale do Silício, os carros sem motorista são comuns, fazem parte do cotidiano. Mais de 50 empresas têm autorização para testá-los em ruas da Califórnia. Além do Tesla, a Google e a Uber já têm em linha de fabricação carros autônomos. E a Volvo e a Audi fabricam carros nos quais o motorista não precisa monitorá-los permanentemente. Ele pode afastar as mãos do volante e o software de inteligência artificial, ativada por um botão, foi concebido para o trânsito lento e a velocidade até 60 km por hora. O veículo devolverá o controle ao motorista em caso de emergência. O que era há algum tempo mera visão futurista, hoje é realidade. Na medida em que os veículos autônomos continuarem a avançar, várias indústrias serão afetadas. Montadoras necessitarão reescrever seus negócios, visto que o custo do transporte humano irá despencar. Usar um veículo autônomo poderá ser 10 vezes mais barato do que comprar um automóvel. Além disso, uma vez que dirigir será desnecessário, as autoescolas tornar-se-ão inúteis. Idem para seguros e mecânicos, pois os acidentes serão mais raros. Mas aqui surge um problema. Se os veículos não têm um condutor e é dirigido por computadores que seguem a programação exigida, a quem priorizar a responsabilidade diante de um possível evento? Há, sobre tão relevante matéria, debate de alta valia no livro organizado por Luiz Estelita e Alaror Leite, Veículos Autônomos e Direito Penal. Outras transformações tecnológicas. O rol de avanços e de transformações tecnológicas é imenso. E, obviamente, não caberá nos limites desta abordagem anunciá-los com pormenores. É mister, no entanto, que de forma genérica se explicitem os temas em relação aos quais se utilizam as técnicas de inteligência artificial. A possibilidade de prolongamento da vida, a perspectiva da clonagem humana reprodutiva, a utilização de novos aparatos tecnológicos em prol da saúde humana, as mudanças do processo educacional, as modificações no âmbito da economia, incluindo nessa área a moeda digital, o Bitcoin, a cidade e as casas inteligentes, a impressão 3D, a estrutura do 5G da Huawei, o intérprete virtual, o reconhecimento facial, os filmes produzidos por computadores, etc., etc. Essas
e tantas outras questões alargariam o presente tópico, denunciando a aproximação irresistível do mundo digital. Falo agora a respeito dos riscos desta quarta revolução industrial. Penso aqui retomar ao início dessa exposição. Quais as reações de um quase nonagenário diante do desafio tecnológico? Ignorá-lo, porque o que lhe sobra de vida é um tempo breve demais para dedicar-lhe suas preocupações? Ou, em verdade, denunciar, a partir de sua perspectiva prolongada de existência, o preço que as transformações tecnológicas já começaram a cobrar do ser humano? Creio que para justificar sua presença neste mundo prestes a tornar-se plenamente digital, algumas advertências mostram-se válidas e a indicação de certos riscos torna-se necessária. Pouco importa que a exiguidade do tempo não permita participar desse novo mundo, mas enquanto tiver o dom da vida, cabe-me chamar a atenção para algumas mudanças tecnológicas que representam um extremo perigo para todo ser humano. Assim, gostaria de levar, em primeiro lugar, como dado importante, o fim da era da privacidade. Já praticamente caiu no esquecimento o pensamento de John Locke, no sentido de que cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa e sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela. O conceito de privacidade, diante dos aparatos tecnológicos tais como Twitter, Instagram, LinkedIn ou WhatsApp, etc., liquefez-se. E o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos perdeu a razão de ser. Há intromissão subreptícias na vida privada das pessoas. E como observa Luísa Pastor, as redes sociais, os mecanismos de busca, os aplicativos de celulares, tudo aquilo que tanto facilita a vida moderna, se transformaram em uma alegre concessão que fazemos a cada dia a invasão total e inevitável de informação a nosso respeito. E ainda há um outro fator de relevo a ser mencionado. Abrem-se cada vez mais espaços nos quais o que se conta é mostrar-se o que se é, exibir um eu atrativo e supostamente real e autêntico, ou ao menos algo que lhe pareça um eu verossímil e espetacular. Milhões de pessoas de todo o mundo escrevem sobre elas próprias e se constroem como personagens nessa confissão cotidiana. Não mais ocultar-se ou fechar-se, mas sim mostrar-se e projetar-se. É indispensável saber manejar os novos recursos multimídia e interativos para poder sobreviver no mercado das aparências, cada vez mais competitivos. Tudo isso favorece as grandes empresas tecnológicas, que utilizam os dados pessoais como se fossem mercadorias. E a políticos de mentalidade autoritária, porque os donos dos dados serão os donos do futuro. Há pouco tempo, no Brasil, foi criado o Cadastro Base do Cidadão, que no futuro conterá características biológicas e comportamentos mensuráveis da pessoa natural, que podem ser coletados para o reconhecimento automatizado, tais como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou íris dos olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar. Será que todo esse detalhamento não será uma rendição total do cidadão? Com propriedade e precisão cirúrgica, Yuval Harari observa que a corrida para obter dados já começou a ser liderada por gigantes como a Google, Facebook e Tencent. Até agora, muitos deles parecem ter adotado o modelo de negócios dos mercadores de atenção,
Eles capturam nossa atenção, fornecendo-nos gratuitamente informação, serviços e entretenimento, e depois revendem nossa atenção aos anunciantes. Mas provavelmente visam muito mais do que qualquer mercador de atenção. Seu verdadeiro negócio não é vender anúncios, e sim, ao captar nossa atenção, eles conseguem acumular imensa quantidade de dados sobre nós, o que vale mais do que qualquer receita de publicidade. Nós não somos seus clientes, somos seu produto. Uma segunda consideração que eu acho importante ser feita e que está contida nessa indagação. Com as transformações tecnológicas, as novas profissões e empregos suprirão profissões e empregos tendentes a desaparecer? Eis uma questão que demanda algumas considerações. Como já foi anteriormente enfatizado, a sociedade resultante da quarta revolução industrial não se mostra compatível com diversas profissões e empregos. É induvidoso que os aparatos tecnológicos criarão, evidentemente, novas profissões e empregos. Mas serão elas suficientes para abranger o quadro atual? Há sérias dúvidas a respeito. Antes de tudo, porque é extraordinariamente grande a rapidez com que as mudanças tecnológicas criarão novas profissões e empregos. E a sociedade terá, de forma impositiva, de adaptar a sua força de trabalho às novas necessidades. Será possível reeducar o profissional ou o empregado a curto prazo? Será fácil transmitir-lhe os novos conhecimentos exigidos pelos artefatos tecnológicos? Depois, porque o número de profissionais e empregados eliminados será provavelmente maior que o número de empregos que serão criados, efeito que poderá estar relacionado com as dificuldades de encontrar pessoas com as competências adequadas. Onde conduz esse quadro social? Determinadas pessoas tornar-se-ão, então, indispensáveis para o mundo digital, o que denuncia uma evidente desigualdade na medida em que constituirão uma elite diminuta e privilegiada de humanos elevadas a um grau superior. Esses super-homens serão dotados de aptidões ainda desconhecidas e de uma criatividade sem precedentes, o que permitirá que tome muitas das decisões mais importantes do mundo. Elas vão prestar serviços cruciais ao sistema, ao passo que o sistema não os compreenderá nem conseguirá controlá-los. No entanto, os humanos em geral não teriam esse upgrade e, consequentemente, se tornariam uma classe inferior, dominada pelos algoritmos computacionais e pelos novos super-homens. O super-humano é o Homo Deus. Os humanos em geral, o Homo Máquina. Entre esses dois conceitos fins, elaborados por Yuval Harari, há ainda uma larga área de discussão, da qual devem participar todos os que estudam o tema e da qual podem surgir outros encaminhamentos. A última questão que eu gostaria de abordar também está contida numa pergunta. E como o direito se conduz em face da problemática tecnológica? Numa situação como a do mundo digital, que se avizinha em tempo curto e veloz, e na qual a qualidade de ser humano está exposta a uma séria desqualificação, o direito não poderá ficar inerte, aguardando o momento azado de sua intervenção. A característica fundamental do direito é a de delimitar, de balizar, de descrever e de regular situações nas quais a pessoa humana corra riscos gravíssimos. Como observa Erich Hilgendorf, se não desejamos nos surpreender completamente com o processo tecnológico,
é bom nos ocuparmos hoje dos desafios éticos e jurídicos de amanhã. Mesmo se as previsões dos tecnólogos não se realizem, ainda faz sentido lidar com as visões desenvolvidas por eles, porque elas têm um grande efeito na construção de opiniões. Os cenários do futuro, mesmo aqueles que com uma probabilidade nos limites da certeza nunca se tornarão realidade, desempenham um papel importante nos debates sociais sobre novas possibilidades tecnológicas. Ademais, é possível ver e examinar sob uma nova luz conceitos jurídicos e conceitos sociofilosóficos ultrapassados. Bem, por isso não se compreende que o direito se entregue à acomodação, que a insegurança aumente numa proporção geométrica e que as liberdades sejam irremediavelmente sepultadas. Urge, e com a maior rapidez possível, que se abram os debates no âmbito jurídico sobre o mundo digital, em particular sobre a inteligência artificial, tornando-se tal agenda temática obrigatória em todos os congressos, seminários ou cursos jurídicos. A indiferença do direito poderá ser a causa de ofensas extremamente graves à própria dignidade humana do indivíduo. E, nesse contexto, a dignidade humana pode ser interpretada como um conjunto de diferentes direitos básicos. Nisso se incluem o direito a um mínimo de substâncias materiais necessário para a existência, a uma mínima liberdade de desenvolvimento, a estar livre de dores extremas, a igualdade jurídica fundamental, ao controle das informações íntimas, a proteção contra a lavagem cerebral e outras irreparáveis intervenções na psique e sobre outras lesões igualmente profundas. Os direitos constitutivos da dignidade humana se diferenciam dos direitos humanos usuais, na medida em que, em nenhuma hipótese ou circunstância, são passíveis de restrições jurídicas. Limitações à dignidade humana são, portanto, sempre antijurídicas. A opção entre o homo Deus e o homo máquina é absolutamente insuportável e intolerável. O Estado, no seu poder regulatório, terá a necessidade de fazer presente para obstar que o homo Deus supere o ser humano comum, transformando-o em homo máquina. E aqui está a mensagem final. O Estado estará sempre obrigado a observar a dignidade humana de seus cidadãos e a protegê-la ativamente, ou seja, a afastar condições contrárias à dignidade humana. E a título de fecho, tomo a liberdade, em meu próprio nome, no término dessa exposição, de tecer algumas considerações sobre o Instituto Eduardo Correia. A primeira é a de que tal instituição, na presente fase, tem por objetivo ser uma instituição digital, com a pretensão de tornar o Brasil presente em nível internacional. Daí sua intenção de ligar-se a instituições de direito de qualquer país, desde que prezem a seriedade científica e tenham o propósito de discutir temas do mundo atual. A segunda consideração é explicitar que o nome atribuído ao Instituto é uma homenagem à Faculdade de Direito de Coimbra, que desde o Brasil Império até os momentos atuais teve e tem vínculos estreitos com as universidades brasileiras e sempre recebeu com extrema fidalguia os estudantes do Brasil. Eduardo Correia foi reconhecidamente um mestre de direito penal daquela faculdade e a quem se atribui a renovação do pensamento penal português, de que são hoje expressão os professores Jorge de Figueiredo Dias, Manuel da Costa Andrade, José de Faria Costa, Anabela Miranda Rodrigues,
Maria João Antunes, Pedro Queiro, Cláudia Cruz Santos e Susana Aires de Souza. Ao efetuar tal homenagem, e na secular tradição daquela casa, o Instituto Eduardo Correia se abre inteiramente às letras jurídicas de Portugal, assim como às letras jurídicas da lusofonia africana e asiática.